A história começa com um cara que acorda e se espanta ao ver que suas mãos estão minúsculas. Ele olha ao redor e descobre que está num tipo de reino gigante, tipo, tudo enorme. A babá Jess corre até ele, preocupada que ele caia da janela, sabe? O nome desse garoto é Vaughn, e ele logo se desculpa. A paisagem lá fora era magnífica demais, e ele ficou completamente deslumbrado com tanta beleza. A babá fica chocada ao ouvi-lo falar assim, e se pergunta onde ele aprendeu palavras tão difíceis, né? Ela ressalta que ele tem só 2 aninhos, e isso pega Vaughn de surpresa, coitado. Ele é bem mais velho, na verdade, então fica pensando, o que diabos está acontecendo aqui? Ele tem umas memórias vagas de ter vivido ali, então se pergunta se é a tal da reencarnação, saca? Vaughn se lembra que essa era a Teal, e o nome dele é Vaughn Nifértil. Que nome, hein? O pai dele é o Marquês, e os irmãos mais velhos são Mércia, Jardi e Sesto, uma família e tanto, Teal fica super impressionada com a capacidade dele de dizer todos os nomes completos. Mas Vaughn só quer saber onde ele está, tipo, agora. Enquanto a família toda toma café, a gente percebe que tá todo mundo bem tenso e sério, viu? Vaughn, por outro lado, não é nada parecido com os irmãos, e as criadas acham ele simplesmente adorável, um fofo. Ele come os vegetais como um bom menino, e as criadas o elogiam por mastigar tão bem a comida. Que fofo. Elas o adoram de paixão, então Vaughn se sente tipo um VIP num clube de hostess, sabe como é? Vaughn então deixa as brincadeiras de lado para analisar a situação atual dele, né? Parece que ele renasceu neste novo mundo, mas as memórias do tempo dele no Japão ainda estão intactas. Que coisa. Nesse meio tempo, a gente vê o Marquês super sério perguntando ao Jardi o que ele vai estudar hoje. Jardi responde na lata que vai aprender sobre magia de fogo e formações de batalha. Uau! O Marquês faz a mesma pergunta para Sesto, que responde que vai estudar magia. Que original. O Marquês então se vira para Vaughn para saber o que ele fará, mas a resposta dele é um pouco diferente, viu? Vaughn explica que há muita coisa que ele não sabe, então pensou em começar estudando a cultura e a história da nação. Que sensato, isso choca na hora todos os irmãos dele, e o Marquês não consegue evitar uma boa risada. Que figura! Ele achava que tinha mimado Vaughn, já que ele era o último filho da falecida esposa, Mira. Um xodó, né? Mas fica feliz em ver que, com apenas 2 aninhos, Vaughn já é um belo jovem. Que orgulho. O Marquês está muito satisfeito com o crescimento dele e tem certeza de que Vaughn terá uma magia de fogo poderosa, como Mira e ele mesmo. Que expectativa. O Marquês diz que o futuro da família está em boas mãos e mal pode esperar pela avaliação de aptidão mágica de Vaughn, quando ele fizer 8 anos. Que ansiedade. O Marquês então fica super sério e declara que tem grandes esperanças para Vaughn. A pressão é grande. Vaughn então pensa em como, aparentemente, a aptidão mágica de uma pessoa é super importante neste mundo. É tipo um currículo. Suas capacidades ofensivas os tornam úteis para proteger as pessoas, então os nobres desejam uma das 4 magias elementais. É o que há. Essas 4 são fogo, água, vento e terra. O básico, né? Aqueles com aptidão para outros tipos de magia que não se encaixam nessas 4 são vistos como uma desgraça. Que barra. Quanto à família dele, o Marquês e todos os irmãos de Vaughn possuem uma das 4 magias elementais. Que time. Um tempo depois, a gente vê que Vaughn realmente se interessou pela cultura desta nação durante os estudos. Que dedicado. Ele está olhando um mapa e se pergunta se um porto próximo é o único de onde os navios podem zarpar. Que curioso. Tio diz que é porque monstros gigantes se espreitam no oceano profundo, e os navios seriam atacados se zarpassem de outro lugar. Que perigo. Vaughn não se cansa dessas novas informações, então ele se pergunta que tipo de raças existem neste mundo. Que mundo vasto. Tio começa a listar todos os tipos, tipo elfos e anões, mas é interrompida pelas outras criadas. Que interrupção! Elas apontam que isso é complicado demais para um garoto de 2 anos aprender, então Tio se desculpa. Que situação! Vaughn diz a ela que não tem problema, e que estava perguntando por que quer aprender tudo o que puder. Que sede de conhecimento, ele se interessou por outra coisa. Então pediu a Tio para ensiná-lo sobre ferramentas mágicas. Que curioso, né? Tio começa explicando que cristais mágicos, gemas, além de algumas rochas e minérios, podem armazenar magia. Que legal. Por causa disso, as pessoas podem fazer ferramentas mágicas relacionadas à sua aptidão mágica com eles. Que engenhoso. As criadas ficam impressionadas ao ver Vaughn absorvendo tudo isso. Afinal, ele tem só 2 aninhos. Que prodígio. Nesse momento, a pequena aula deles é interrompida pelo mordomo chamado Esparta. Esparta reconhece que Vaughn tem atualmente 2 anos e está aprendendo a ler e fazer contas básicas. O básico, né? Isso não é o suficiente para Esparta, porém ele quer descobrir exatamente o quanto Vaughn realmente sabe. Que exigente. Vaughn dá uma olhada nesse cara e pensa em como Esparta é um mordomo talentoso, que aparentemente está a serviço de seu pai há muitos anos. Vaughn diz baixinho que a leitura dele não é tão boa, então Esparta quer saber sobre suas habilidades de cálculo. Que pressão. Novamente, Vaughn fala baixinho e explica que consegue fazer um pouco de adição e subtração. O básico do básico. Esparta não perde tempo e lhe dá um teste rápido, sem enrolação. Ele levanta alguns dedos e instrui Vaughn a dizer quantos dedos ele está mostrando. Que teste, hein? Vaughn conta corretamente 5 deles e todos esperam pacientemente para ver o que Esparta dirá. Que suspense. Esparta então declara que se tornará o tutor de Vaughn, e Vaughn fica horrorizado. Que reviravolta. As aulas começam imediatamente, mas são absolutamente brutais. Coitado do Vaughn.
Sparta nunca pega leve com Von, mas graças a essas aulas difíceis, Vogan consegue aprender a ler e escrever em poucas semanas. Que esforço! Vogan muitas vezes se pergunta se esse tipo de estudo é sequer adequado para um garoto de 2 anos, mas no fim, o ajuda a aprender muita coisa. Que sacrifício! Von então passou os próximos 2 anos estudando do amanhecer ao anoitecer e finalmente completou 4 anos. Que maratona! Agora o vemos treinando esgrima com Teal, mas ele não é páreo para ela. Que humilhação! Teal vence como sempre, mas Von já está de saco cheio das provocações dela. Que chato. As outras criadas a repreendem, apontando que Teal não deve valorizar a própria vida para provocar o Lord Von daquele jeito. Que ousadia! Elas insistem para que Von a puna, mas Von diz que não se importa com o jeito que ela o trata. Que bonzinho. As outras criadas se recusam a aceitar isso, porque normalmente seria um crime grave ser tão rude com um nobre. Que absurdo. Von reconhece que essa é apenas uma das obrigações que ele tem como nobre, então se prepara para punir Teal por sua insolência. Que responsabilidade. Teal grita de terror enquanto se prepara, mas Von apenas dá um peteleco na cabeça dela. Que alívio, né? As outras criadas o imploram para fazer mais, mas Von declara que o assunto está encerrado. Ponto final. Teal não consegue acreditar que ele a poupou, e Von apenas lhe dá um sorriso tranquilizador. Que fofo. Então estudou esgrima todos os dias, e quando tinha 5 anos, já conseguia lutar em pé de igualdade com os soldados mais velhos em treinamento. Que prodígio de novo. Enquanto Von treina com um, ele pensa no estilo de luta de seus oponentes. Que observador. Ele geralmente luta com outras crianças, então os ataques delas tendem a ser bem simplistas. Moleza. A experiência de Von de sua vida passada faz uma enorme diferença, então ele consegue vencer os soldados em treinamento facilmente. Que vantagem. Depois de demolir o garoto com quem estava treinando, os outros aprendizes dizem que o Lord Von é realmente incrível. Que arraso. Eles não conseguem acreditar que Von é muito bom com a espada, além de todos os outros talentos, e o chamam de um verdadeiro prodígio. Que currículo. Von também é muito bondoso, pois ajuda o garoto a se levantar. Que cavalheiro. Isso também surpreende os outros, porque ao contrário de Jar e Sesto, Von conversa com eles apesar do status inferior. Que diferença. Enquanto Von faz uma pausa, ele é abordado pelo vice-comandante chamado Dee. Que encontro. Dee dá uma olhada nas mãos de Von e fica impressionado porque Von não tem calos. Que mistério. Ele pensou que Von treinava esgrima todas as noites, então esperava que as mãos dele estivessem mais ásperas, mas não é o caso. Que surpresa. Vogan explica que não consegue treinar esgrima tanto quanto gostaria, porque os estudos ocupam todo o tempo dele. Que dilema. Dee então revela que Vogan tem estudado tanto porque foi ordenado que ele estudasse 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Que injustiça. Vogan fica chocado porque não tinha ideia, mas agora tudo faz sentido. Que revelação. Ele achava estranho ser o único a estudar de manhã à noite, e agora sabe o porquê. Que mistério desvendado. Dee presume que Vogan preferiria aprender sobre a espada. Então diz que se ele quiser treinar mais, ele defenderá o caso dele. Que aliado. Ele chama Sparta de cabeça de ovo, e diz que o cabeça de ovo é muito dedicado a assuntos acadêmicos. Que apelido. Dee não quer isso para Von, então declara que ele deveria seguir o caminho da espada. Que decisão. Ele jura ensinar a Von tudo o que sabe para que ele se torne o maior espadachim da nação. Que promessa. Esse cara é super exagerado em tudo o que diz, mas o olhar nos olhos dele diz a Von que ele está falando super sério. Que intensidade. Von o acalma explicando que, embora goste da espada, ele também gosta de estudar. Que equilíbrio! Há pouco tempo no dia, mas Von jura fazer o possível para fazer os dois. Que determinação! Dee aceita a decisão dele e diz que, no mínimo, instruirá Von pessoalmente em suas aulas de espada. Que privilégio! Vogan fica intimidado pela determinação desse cara, então diz a Dee para pegar leve com ele no treinamento. Que pedido! Dee o assegura que sim, dizendo que não esqueceu que Voin ainda é uma criança. Que fofo, né? Dee está super ansioso para ensiná-lo a lutar, então algo diz a Voin que o treinamento de espada será bem intenso. Que pressentimento! Voin acaba estando certo, pois o treinamento de Dee faz Voin balançar a espada centenas de vezes. Que exaustão! Ele diz a Von para fazer 100 golpes para cima e 100 golpes médios, repetidamente. Que tortura! O treinamento é absolutamente implacável e parece nunca ter fim. Uma eternidade. Eventualmente, Von encontra um momento para recuperar o fôlego e não consegue evitar chamar Dee de demônio. Que figura! Que Kitsukitsu. Dee não terminou, porém ele percebe que Von não está realmente fazendo nada no seu intervalo. Que observador. Ele não pode permitir isso, então diz a Von que ele deveria descansar na posição de agachamento em vez de usar uma cadeira. Que exigência. Dee está ficando bem louco, então Von pensa que ele pode não ser um demônio afinal, e talvez seja só um idiota. Que figura. Jazz e Teal então chegam para dar uma toalha ao seu herói. Que carinho. Von reconhece que a vida dele tem sido bem difícil, mas cada dia tem sido divertido desde que ele reencarnou. Que reviravolta. Enquanto ele olha para as pessoas ao redor, Von diz que sente uma satisfação que nunca experimentou em sua vida passada. Que bom, Von não quer dar nada disso como garantido, então ele decide que deve aproveitar ao máximo essa vida divertida que ele tem neste mundo. Que sabedoria! Um tempo depois, Von repassa o que aconteceu até agora. Que retrospectiva! Depois de reencarnar, ele passou a ser considerado um prodígio quando tinha 6 anos. Que ascensão! Todos os dias, ele passava por seus estudos exaustivos e treinamento de esgrima. Que rotina!
Um dia, o corpo de Vaughn até cede no meio do estudo, e Tio diz que ele parece realmente exausto. Que cansaço. Tem sido a mesma coisa dia após dia, e está ficando demais para ele. Que esgotamento. Vaughn percebeu que, desse jeito, ele nunca conseguiria aproveitar sua nova vida. Que frustração. É por isso que ele agora diz a Tio que quer sair e brincar. Que mudança de planos. Ela se pergunta se há algum lugar para onde ele gostaria de ir. Então Vaughan pensa a respeito. Que indecisão. Ele finalmente decide ir ao mercado, então eles vão para lá imediatamente. Que aventura. Enquanto lá, Vaughan pensa em como ele não está exatamente em bons termos com seus irmãos. Que família, hein? Eles são todos muito competitivos, porque quem acabar sendo o mais forte entre eles assumirá como chefe da família. Que disputa. Vaughan sabe que tem que ter cuidado, porque se ele se destacar demais como um prodígio, seus irmãos podem tentar acabar com a vida dele. Que perigo! Se as coisas continuarem como estão, Vaughan sabe que não conseguirá aproveitar a vida em paz. Que dilema! É por isso que Vaughan decidiu se tornar um preguiçoso, para ser uma criança normal em vez de um prodígio. Que estratégia! Vaughan agora se diverte ao notar que há tanta atividade no mercado. Que agito! É o maior mercado da cidade e fica bem ao lado da Câmara de Comércio. Que localização! Essa empresa é enorme e tem filiais por todo o reino. Que império! Nesse momento, Vaughan ouve um barulho alto à distância e vê que vem de alguém gritando com um garoto amarrado. Que cena! O cara diz a todos para pararem de olhar para eles porque ele não está fazendo um show e fica chocado quando os guardas de Vaughan se preparam. Que confusão. Vaughan nos impede e pergunta ao homem por que o garoto com ele está amarrado. Que pergunta. O homem explica que esse garoto é filho dele e que ele pode fazer o que quiser com ele. Que absurdo. Vaughan fica assustado com essa resposta e o homem explica que está ali para vender o filho como escravo. Que choque. Isso confunde Vaughan, então Tio explica como as coisas funcionam por aqui. Que realidade. Há muito tempo, famílias pobres vendem filhos que não conseguem alimentar como escravos para ganhar dinheiro e sobreviver. Que triste. Vaughan pensa em como isso é terrível e se pergunta o que pode fazer. Que dilema moral. Nesse momento, uma mulher surge do nada e se pergunta se Vaughan é o filho mais novo do Marquês. Que aparição! Tio confirma que ele é o jovem prodígio, e ela até mostra à mulher o brasão da família dele. Que prova! A mulher fica encantada porque todo mundo tem falado sobre Vaughan, e ela o recebe na Câmara de Comércio. Que fama! O nome dela é Rosalie, e ela diz que eles têm tudo o que Vaughan poderia querer dentro daquele lugar. Que oferta! Vaughan imediatamente aponta para o garoto e explica que ele vai ser vendido como escravo. Que situação! Vaughan quer saber por quanto ele será vendido, então Rosalie dá uma olhada nele. Que avaliação! Ela se pergunta se o garoto tem alguma aptidão mágica, então o homem explica que ele é capaz de usar magia de roubo. Que habilidade peculiar! Isso não é muito valioso, então Rosalie explica que eles não pagariam mais do que 3 grandes moedas de prata por ele. Que pechincha! Infelizmente, isso deixa o homem furioso, e ele desconta a raiva no filho. Que covardia! Ele diz que o filho não vale nada e o chama de pirralho inútil. Que pai, hein? O homem o arrasta enquanto planeja tentar vendê-lo em outra loja, mas é parado em seu caminho. Que reviravolta! Uma voz surge do nada dizendo que ele comprará o garoto, e todos ficam chocados ao ver que é Vaughan. Que surpresa! O homem fica surpreso quando Vaughan oferece comprá-lo por 5 moedas de prata, e Vaughan instrui Tio a pegar o dinheiro. Que generosidade! Eles pagam ao homem as 5 moedas de prata, e o cara nem hesita em deixar o filho para trás. Que desapego! Vaughan se pergunta se o garoto está bem, mas o garoto nem diz uma única palavra. Que silêncio. Vaughan remove a corda que o amarrava e o garoto sai do choque. Que alívio. Vaughan se apresenta e o garoto revela que seu nome é Khamsin. Prazer. Vaughan explica feliz a ele que agora está livre, então pode ir para onde quiser. Que liberdade. Tio fica surpresa porque pensou que Vaughan o comprou para ser um escravo, mas não é nada disso. Que engano. Vaughan apenas sentiu que precisava ajudar o garoto, então foi o que ele fez. Que coração. Ele se pergunta se Khamsin tem para onde ir, mas mais uma vez ele fica em silêncio. Que situação. Vaughan percebe que não, então pergunta se ele gostaria de ir com eles. Que convite. Os guardas de Vaughan veem um problema nisso porque duvidam que o Marquês permitirá uma criança de origem desconhecida na mansão. Que burocracia. Seria diferente se Vaughan o trouxesse como escravo, então Vaughan determina que não tem outra escolha. Que dilema. Ele se pergunta se isso estaria bem para Khamsin, e Khamsin diz que não se importa. Que aceitação. Essa é uma notícia fantástica. Então Vaughan diz que é hora de encontrar roupas adequadas para ele. Que transformação. Vaughan percebe que não é o melhor nisso, então pergunta a Rosalie se ela os ajudará. Que ajuda. Rosalie fica feliz em ter o negócio deles, mas primeiro ela diz que eles devem finalizar o contrato de escravidão. Que formalidade. Ela então pega as mãos dos dois e começa o processo. Que ritual. Isso coloca um selo nas mãos dos dois e funciona como o contrato de escravidão deles. Que marca. Não pode ser removido e o selo permanecerá enquanto o contrato não for anulado. Que compromisso. Rosalie diz que vai dispensar a taxa do contrato porque é a primeira vez que fazem negócios, então Vaughan a agradece. Que gentileza. Rosalie fica atordoada por um momento, mas ela se lembra que é hora de trabalhar. Que profissional. Enquanto ela corre para começar, Rosalie não consegue acreditar que foi realmente agradecida por um nobre. Que honra. Vaughan fica feliz por finalmente ter tudo resolvido, então ele leva Khamsin para se arrumar. Que transformação. Um tempo depois, vemos que Khamsin parece uma pessoa diferente ao informar a Vaughan que Dee está procurando por ele. Que mudança.
Vaughn oferece um biscoito a Khamsin se ele disser a Dee que ele não está aqui, mas Khamsin aponta que Dee já sabe que ele está. Que tentativa! Khamsin se delicia com o biscoito de qualquer forma, e Vaughn se pergunta onde estão as luvas dele. Que guloso! Khamsin explica que não precisa delas, mas Vaughn se pergunta se ele está realmente bem em mostrar seu selo de escravo. Que ousadia! Khamsin não está apenas bem com isso, ele está realmente orgulhoso do selo. Que atitude! Ele declara que simboliza sua amizade com Vaughn, então ele gosta de exibi-lo. Que fofo! Vaughn aponta que comprou aquelas luvas para ele. Khamsin joga tudo o que acabou de dizer pela janela e coloca as luvas, que revira a volta. Nesse momento, Dee chega em busca de Vaughn, mas Khamsin diz a ele que Vaughn não está aqui. Que mentirinha! Dee diz que alguém viu Vaughn entrar nesta sala, mas Khamsin diz que ele deve estar enganado. Que teimosia! Khamsin declara que não pode ter certeza, mas acredita que a pessoa apenas alucinou por causa de seus fortes sentimentos por Vaughn. Que desculpa esfarrapada! A investigação de Dee não termina, pois ele nota as migalhas de biscoito no rosto de Khamsin que não estavam lá antes. Que flagra. Khamsin nega que elas estivessem lá, mas Dee o viu limpá-las. Que descarado. Dee está farto dos joguinhos, pois determina que Vaughn deve ter subornado Khamsin para mentir. Que esperto. Dee fica impressionado com a ousadia de Khamsin por mentir na cara dele, então decide que vai treinar Khamsin no lugar de Vaughn. Que reviravolta. Khamsin não consegue acreditar, mas não há nada que ele possa fazer enquanto Dee o leva para começar o treinamento de espada. Que azar. Vaughn vê que é seguro sair, e ele só pode pedir desculpas a Khamsin por deixá-lo levar a culpa. Que amigo. Um tempo depois, a gente vê que o reino inteiro está falando sobre Vaughn. Que fofoca. Ele finalmente completou 8 anos, o que significa que é hora de avaliar sua aptidão mágica. Que momento. Todos os irmãos dele têm aptidão para magia de fogo ou vento, e todos têm certeza de que Vaughn possuirá magia de fogo. Que expectativa. Todos estão ansiosos para ver os resultados de Vaughn, e todos torcem por ele porque ele é muito legal com todo mundo. Que carisma. Infelizmente, a história toma um rumo muito sombrio quando o Marquês ouve sobre os resultados do teste de aptidão de Vaughn, que reviravolta. Revela que Vaughn não tem aptidão para nenhuma das 4 magias elementais, e o Marquês fica furioso. Que decepção! A notícia piora ainda mais quando o tio Marquês é informado de que a aptidão de Vaughn é, na verdade, para a magia de produção. Que azar! Vaughn fica aterrorizado com a reação do pai, e a tensão começa a preencher todo o ambiente. Que clima! Este é o pior resultado possível, pois o Marquês explica que a magia de produção é conhecida como o tipo mais infeliz de todos. Que tragédia! Permite ao usuário criar espadas e acessórios preparando materiais e visualizando o resultado em sua mente. Que poder, né? O problema é que consome muita mana, e essas coisas podem ser produzidas sem magia de qualquer forma, então a magia de produção é praticamente inútil. Que ironia! Além disso, o Marquês se pergunta como Vaughn deveria proteger o povo desta nação com esse tipo de magia. Que dilema! O Marquês diz que sua falecida esposa, Mira, era uma poderosa maga de fogo, e ele também. Que legado! O poder deles foi passado para os outros filhos. O Marquês só consegue se perguntar como ele e sua esposa deram à luz um mago de produção inútil. Que desgraça! Vaughan é o último filho que Mira lhe deixou antes de falecer, então o Marquês está furioso. Que tragédia! Ele tem um momento aterrorizante de clareza ao perceber que foi um tolo por ter se iludido. Que desilusão! Vaughan exibiu alguns talentos muito raros apesar da pouca idade. Então o Marquês se permitiu pensar que Vaughan se tornaria algo mais. Que engano! Está claro agora que ele estava errado, e o Marquês não consegue acreditar que sua casa produziu um fracasso tão desgraçado. Que vergonha! O Marquês pegou sua espada, então Vaughan percebe o quão perigosa a situação é. Que medo! Seu pai só se importa com a força da família. Então Vaughan começa a entrar em pânico ao perceber que seu pai está preparado para acabar com a vida dele. Que desespero! O Marquês percebe o que deve fazer, então ele levanta sua espada diante de seu filho. Que horror! Vaughan só consegue assistir horrorizado, completamente indefeso, e tenta desesperadamente pensar numa saída. Que agonia! Nesse momento, antes que o Marquês possa golpeá-lo, Mercia intervém para impedi-lo. Que salvação! Marquês exige saber o que significa tudo isso, então Mercia explica que tem uma ideia. Existe uma vila remota, meio esquecida, que não se desenvolveu por causa da sua localização, mas ainda faz parte do domínio deles. Mercia tem um plano para esse lugar, então ele sugere que deixem a área para Van. Marquise conhece essa vila sem nome, mas se pergunta por que Mercia acha que isso é uma boa ideia. Mercia começa a explicar, dizendo que a vila tem pouco mais de 100 moradores. Nada de especial jamais saiu de lá, mas os recursos mágicos nas montanhas próximas são poderosíssimos. Essa vila faz parte do território que Marquise ganhou ao ser promovido, mas fica entre 2 países em guerra. Esse território deles tem uns problemas de lealdade, então seria ótimo se mandassem Van pra lá, para ele conquistar a confiança do povo. É incrivelmente perigoso na vila, pois está cercada pela guerra e sob ataques constantes de monstros. É também um lugar impossível de defender, praticamente uma armadilha mortal, um verdadeiro abacaxi. Marquise ia dar um fim na vida de Van de qualquer jeito, então Mercia pensa que poderia ao menos usá-lo, mandando-o para a vila. Marquise gosta da ideia, guarda a espada e declara que Van será o lorde daquela vila. Ele diz a Mercia que fez um bom trabalho, pois conseguiu encontrar um bom uso para o inútil Van. Van fica absolutamente chocado enquanto eles saem, e Mercia se desculpa. Ele não suportaria ver algo horrível acontecer com Van, então fez a proposta precipitada.
Van está sendo enviado para um lugar perigoso, então Mercia diz que ele pode odiá-lo se quiser. Van aponta que não estaria vivo agora se não fosse por Mercia, então ele está na verdade muito grato. Mercia promete fazer o que puder para ajudá-lo, e os dois irmãos apertam as mãos. Na manhã seguinte, Tio diz que não se importa com os resultados de um teste bobo. Mesmo sem magia, Van ainda é um nobre sábio e íntegro aos olhos dela. Ela está furiosa por Van ser enviado para uma vila remota e chama isso de um absurdo. Van agradece a preocupação, mas diz que no momento está ansioso por isso. Um lorde de uma cidade rural não terá muito o que fazer, então Van mal pode esperar para ter mais tempo livre. Se as coisas correrem bem, Van acredita que finalmente poderá viver uma vida divertida e tranquila. Ele está super otimista ao declarar que vai transformar o lugar em um cantinho que ele realmente goste de morar. Infelizmente, o rei não se importa nem um pouco com Van agora, então ele está sendo enviado sem nenhum cavaleiro. As únicas pessoas que irão com ele são 10 aventureiros que Mercia contratou. A princípio, só o deixariam levar Khamsin, mas Van sabe que teria sido terrível para eles. Por sorte, o irmão dele impediu que isso acontecesse, então ele só pode agradecer a Mercia. Nisso, Tio chega para lembrar Van que ela é sua empregada pessoal, e é por isso que ela irá com ele. Dee aparece do nada e revela que também irá. Ele ainda planeja ensinar a Van tudo o que sabe sobre a espada, e nada vai impedi-lo. É um gesto muito gentil, mas Van não consegue evitar pensar que ele vai ter ainda mais treinamento. Nisso, Sparta é o próximo a dizer que irá junto, pois acabou de se aposentar como mordomo. Ele decidiu supervisionar os estudos de Van por pura diversão durante a aposentadoria, e Van não consegue acreditar que todos estão se juntando a ele. Enquanto partem, Tio aponta que Van tem um grande sorriso no rosto. Van não percebeu no início, mas agora sabe que estava realmente ansioso para sair por conta própria. Van então pensa que o brasão da família não está nesta carruagem porque Marquise queria mandá-lo embora sem que ninguém soubesse. Van espera que essa seja uma partida triste de casa, mas uma garotinha surge do nada para se despedir. Acontece que o reino inteiro sabe que ele está partindo e todos se reuniram para lhe desejar um bom adeus. Um desses cavaleiros explica que Dee ficou chateado ao saber que Van estava sendo enviado em segredo. Eles não podiam fazer nada para impedir a partida, então Dee quis pelo menos garantir que sua despedida fosse grandiosa. Van aponta que ninguém deveria saber disso, mas não há como dizer isso a Dee, porque o soldado diz que ele está dormindo agora. Ele nem pode mandar todo mundo ir embora, então Van não terá escolha a não ser aceitar a gentil despedida de todos. Van fica chocado ao ver que Dee não está realmente dormindo e está animando a multidão para se despedir. A partida é mais grandiosa do que Van poderia ter esperado, enquanto eles o mandam se cuidar e Van se despede de todos. No caminho para a vila, Van experimenta seu poder pela primeira vez. Ele consegue transformar um galho em uma pequena adaga, e explica que isso é magia de produção. Van pensou em começar a testar aqui e ali, só para o caso de precisar. Ele tem aptidão para isso e espera que haja uma boa maneira de usá-lo. Eles estão viajando há algum tempo, então Tio diz que devem chegar à vila em breve. Van diz a Khamsin que se ele não gostar da vila, pode voltar para a mansão. Eles têm um contrato de escravidão, mas Van não quer forçá-lo a viver na vila. Ele diz que pode liberar Khamsin do contrato e pediria a Mercia para garantir que ele seja bem tratado. Khamsin, claro, recusa a oferta, declarando que já decidiu dedicar sua vida a Van. Não importa o tipo de perigo em que estejam, Khamsin está determinado a protegê-lo. Nisso, a carruagem para de repente e Dee explica freneticamente que a vila está sob ataque. Dee identifica os culpados e determina que devem ser bandidos ou mercenários falidos. Ele tem certeza de que são lutadores experientes. Sylvain avalia a situação. A vila é cercada por uma cerca alta, mas é ineficaz contra flechas. Homens com cara de poucos amigos estão atacando pelo portão principal. Então Van determina que os aldeões devem manter sua defesa tipo tartaruga. Há cerca de 50 inimigos e o grupo de Van tem bem menos gente. Dee pede permissão a Van para se juntar à batalha, porque se todos atacarem juntos, devem conseguir derrotar os bandidos. Os aventureiros que Mercia contratou discordam, pois acham que é muito perigoso. O inimigo os supera em grande número e eles estariam apenas jogando suas vidas fora. Dee reconhece esse cara como Orto, o aventureiro, e diz que está ciente do perigo. Ele já sabe que terão algumas perdas, mas tem certeza de que podem afastar os bandidos. Orto aponta que os aventureiros foram contratados apenas para guardar Van até chegarem à vila, e ele nunca aceitaria uma missão que arriscasse a vida de seus camaradas. Dee não recuca, explicando que esta vila é o primeiro território de Van. Os aldeões são seus primeiros cidadãos, então eles devem sacar suas espadas para protegê-los do perigo. Orto admira sua cavalaria, mas explica que isso não tem nada a ver com aventureiros como eles. Dee fica furioso, mas sabe que não pode forçá-los a lutar. Em vez disso, ele apenas pediu que pelo menos protegessem Van, e disse que podem fugir se as coisas piorarem. Orto concorda em fazer isso, mas Sparta é quem objeta agora. Se a vida de Dee for tirada em batalha, os aldeões não terão futuro, mesmo que assumam o controle. Ele diz que não podem arriscar isso, então só resta saber o que Sparta pensa que eles devem fazer. Sparta lembra a todos que, embora tenha servido como um simples mordomo na mansão, ele ainda é um mago elemental. Ele garante que podem contar com sua destreza em combate, mas os aventureiros acham difícil acreditar que esse cara possa lutar.
Esparta vai direto ao ponto, explicando seu plano. Primeiro, ele criará uma parede defensiva. Ela servirá como escudo, então ele pediu aos aventureiros que disparassem ataques à distância por trás dela. Assim que o foco do inimigo estiver nos atacantes à distância, Di e seus homens o atacarão pelo flanco. Eles estão em menor número, mas uma sequência de ataques surpresa melhorará suas chances de vitória. Van se pergunta se Esparta realmente planeja ficar para trás e lutar, então Esparta revela que este é sempre o seu plano. Se ele não agir como isca e continuar atacando por trás da parede, então Di e seus homens perderão suas vidas à toa. Van ainda é contra, pois tem certeza de que Esparta perderá a vida em batalha. Mas Esparta não vacila. Ele declara que essa é uma última chance de mostrar a força de seu velho e implora a Van que lhe permita este pedido egoísta. Van admira sua determinação, mas aponta que Esparta contribuiu muito para sua família. Van se recusa a deixar sua vida terminar em um lugar como este, e diz o mesmo para Di e seus homens. Se perderem seu estrategista especialista, Esparta, e seu melhor lutador, Di, então será impossível para eles desenvolverem esta terra. Se Van falhar nesta missão, ele tem certeza de que seu pai tirará sua vida. Van não pode permitir que nada disso aconteça, então ele declara que será ele quem agirá como isca. Todos ficam chocados com sua decisão, até que Tio recusa imediatamente. Ela preferiria fazer isso sozinha, e Khamsin diz a mesma coisa. Van aprecia o que eles estão tentando fazer, mas Tio é muito preciosa para ele, e ele não quer ver a vida dela acabar. O mesmo vale para Khamsin, especialmente porque ele deveria estar livre agora, curtindo a vida. Van já tomou sua decisão, então ele declara que irá com a carruagem para a batalha e atacará de frente. Assim, o resto do grupo poderá atacar à distância pelos dois flancos. Di tenta detê-lo mais uma vez, mas Van o lembra de algo. Ele treinou esgrima com ele todos os dias, então não perderá a vida facilmente. Van diz que mesmo que perdesse a vida aqui, não consegue pensar em um fim melhor para um lorde do que sacrificar sua vida por seu povo. O discurso de Van é incrivelmente inspirador, e Orto fica completamente chocado com a determinação de Van. Orto odiou a ideia de guardar um nobre quando ouviu falar da missão pela primeira vez, porque acreditava que não havia homens bons entre a alta nobreza. Ele tinha certeza de que todos desprezavam aventureiros e plebeus, então nenhum deles valia a pena proteger. A única razão pela qual aceitou a missão foi porque queria continuar conseguindo trabalhos bem pagos da guilda, então não teve escolha. Orto ficou surpreso quando Van chegou para cumprimentar os aventureiros ao saber que seriam eles a guardá-lo. Van se apresentou educadamente e agradeceu pelo serviço. Os outros aventureiros apontaram o quão errado Orto estava ao dizer que não havia nobres bons, porque Van era claramente um jovem educado. Depois que Van partiu, os outros aventureiros ficaram aliviados ao ver que estariam guardando um garoto comum. Até Orto teve que admitir que estava errado ao perceber que nem todo nobre era igual. Van é um bom garoto, e ver o quão determinado ele é em proteger sua vila mudou a cabeça de Orto. Orto avança e diz que só desta vez confiará suas vidas a Van. Van tenta detê-lo, mas Orto o interrompe. Uma criança dizendo que está disposta a arriscar a vida não pode ser ignorada, e Orto não conseguiria encarar seus camaradas se não fizesse algo. Seus camaradas estão na mesma sintonia, percebendo o quão errados estavam antes. Eles costumavam ridicularizar a ideia de um nobre ter coragem, porque os nobres que conheceram até agora eram só conversa. Van, por outro lado, estava pronto para arriscar a vida, e todos estão inspirados. Van não tinha ideia de que estava causando esse tipo de efeito em Pluriel e nos outros, e Pluriel só consegue rir porque Van até se deu ao trabalho de memorizar os nomes de aventureiros como ele. São esse tipo de coisas que Van faz que os fazem sentir que podem confiar suas vidas a ele. Di é o próximo a se apresentar, declarando que ele e seus homens são nobres cavaleiros a serviço da família real. Proteger Van aqui e agora significa defender o futuro da casa. Esparta se junta, dizendo que não pode compactuar com Van usando uma estratégia tão irresponsável. Ele lutará com os outros, mas, uma vez que o inimigo for derrotado, terá que ensinar a Van a responsabilidade que ele carrega como potencial herdeiro da família real. Esparta se junta a Di e Orto na linha de frente e diz que vai emendar sua estratégia. Primeiro, ele criará uma parede defensiva e disparará ataques à distância. Depois, os homens de Di tomarão o flanco esquerdo, enquanto o grupo de Oro o atacará pela direita. Todos estão prontos, então Esparta cria a parede imediatamente. Ela surge num piscar de olhos, e os aventureiros dizem que não esperavam que o velho mordomo fosse um mago tão poderoso. Eles também ainda estão impressionados com Van, e Orto até diz que o acolheria como rei. Os bandidos, enquanto isso, nem notaram a parede gigante que Esparta ergueu atrás dele. Eles estão muito focados em conquistar a vila e têm certeza de que será moleza. Não é o caso, porém, pois flechas começam a chover sobre eles e vários bandidos são eliminados. Eles finalmente percebem que as flechas vêm de trás da parede, então seu líder declara que atacarão o que estiver atrás dela. Os bandidos avançam, mas Di aparece para começar a eliminá-los. Ele atravessa o grupo deles com força incrível e elimina vários com sua lâmina. Orto está bem ali com ele, e Di diz que tudo está saindo como planejado. O inimigo caiu na isca, e eles conseguiram surpreendê-los pelos dois flancos.
A batalha está esquentando de verdade agora, então Orto diz a seus homens para não deixarem os cavaleiros os superarem. Os cavaleiros e os aventureiros estão atacando pelos dois flancos, então os bandidos percebem que estão cercados. Os bandidos ainda têm vantagem numérica, mas nossos heróis compensam isso com pura habilidade. O terrivelmente poderoso Di diz a seus inimigos para avançarem se quiserem ter suas vidas encerradas, então os bandidos começam a fugir dele. Nisso, o líder dos bandidos corre em direção à parede, e Orto percebe que ele está mirando nas pessoas do outro lado. Orto grita desesperadamente para alguém pará-lo, mas é tarde demais. O líder dos bandidos passou pela parede, onde encontra uma indefesa Pluriel. Ele se prepara para acabar com a vida dela, mas Van consegue chamar sua atenção. Van manobra para as costas do cara e o derruba com sua lâmina. Khamsin então segue o ataque de Van, e dá um fim à vida do líder dos bandidos. A batalha ainda não acabou, porém, pois Van diz que há uma boa chance de o inimigo focar na posição deles. Ele diz a todos para prestarem atenção no que está à frente, e Pluriel só consegue se perguntar como Vaan pode ser tão composto. A batalha termina um tempo depois, e Orto revisa a situação. O inimigo sofreu enormes perdas, enquanto Van e seu grupo não tiveram baixas. Este é o melhor resultado possível e é uma vitória completa. Assim que Orto receber o pagamento, a missão estará completa e eles poderão ir embora. No entanto, Orto diz que ficou curioso sobre o potencial de Vaan. Ele sabe que não haverá muito dinheiro nisso, mas se pergunta o que seu grupo pensa sobre ficar nesta vila. Alguns aventureiros preferem ir em outra missão, então eles partem, mas Orto e seus homens ficam. Pluriel está especialmente interessada em ficar, porque Vaan salvou a vida dela, e ela quer retribuí-lo. Os outros ficaram realmente impressionados com a postura de Vaan no campo de batalha, e não conseguem acreditar que ele tem apenas 10 anos. Ele também é muito mais legal do que qualquer outro nobre que já conheceram, então todos estão ansiosos para ver o que esta vila se tornará sob a liderança de Vaan. Orto se pergunta se todos estão prontos para ficar aqui e ajudar Vaan, e todos concordam. Enquanto isso, Tio repreende Vaan por colocar sua vida em perigo. Ela está furiosa e exige que ele a deixe arriscar a vida dela primeiro da próxima vez. Dee chega para parabenizar Vaan pelo bom trabalho, e Vaan diz o mesmo de volta ao comandante. Quanto a Esparta, ele sente que os aldeões se reuniram perto da entrada. Vaan lembra que esta é a primeira vez deles aqui, então ele se prepara para conhecer a todos. Dentro da vila, Tio percebe que este lugar tem muito mais espaço do que ela imaginava. Vaan se apresenta ao chefe da vila, chamado Honda, e Honda o agradece por salvar a vila deles. Infelizmente, esses ataques já aconteceram antes e eles foram atacados várias vezes só este ano. Vaan só consegue se perguntar por que esta vila está sendo alvo, então Honda explica o passado deles. Na época em que faziam parte do condado de Fredinato, cavaleiros patrulhavam a área para protegê-los. Infelizmente, tudo isso sumiu quando a vila se tornou parte do território que o pai de Vaan controla. Vaan só consegue se desculpar com eles, explicando que seu pai ainda não foi informado sobre o status das vilas menores. Honda fica aterrorizada com essa declaração, porque faz parecer que as vilas menores não valem a pena ser protegidas. Eles praticamente não pagam nada em impostos, então ele teme que seja por isso que o rei não se importa com eles. Vaan tenta acalmá-los, dizendo que reclamar do estado do reino não vai adiantar nada, mas isso só piora as coisas. Os aldeões não querem ouvir esse tipo de conversa de um nobre, porque ele não pode, de forma alguma, entender o quão difícil as coisas são para eles. Vaan tenta acalmá-los novamente, explicando que sua principal preocupação é o futuro desta vila. Ele admite que os nobres têm suas falhas, e são culpados por aprovar leis que não beneficiam as vilas menores. Infelizmente, eles não podem fazer nada a respeito agora, então Vaan diz que devem se concentrar em pensar em maneiras de proteger esta vila. Vaan já pensou bem, e ele elaborou 3 medidas que eles podem tomar. Primeiro, Vaan diz que eles precisam produzir algo tão valioso que o reino não possa ignorar esta vila. Depois, eles precisam ganhar dinheiro suficiente regularmente para contratar mercenários. Por último, precisam melhorar e desenvolver a própria vila. Os aldeões dizem que já tiveram ideias assim antes, mas é sempre mais fácil falar do que fazer. Vaan reconhece que deve ter sido difícil antes, mas declara que as coisas serão diferentes agora, porque o novo Lorde deles chegou. Esta vila é tudo o que ele se importa agora, então ele fará tudo o que puder para defendê-la e desenvolvê-la. Suas palavras inspiradoras não têm efeito nos aldeões, então Vaan percebe que eles ainda não confiam nele. Nisso, Esparta se apresenta e explica que serviu o rei como seu mordomo-chefe por muitos anos. Ele garante por Vaan, explicando que ele foi encarregado de terras aos 8 anos após ser considerado um prodígio. Dee se apresenta em seguida, dizendo que é o vice-comandante dos Cavaleiros do Rei, e ele também garante por Vaan. Os aldeões ficam em choque porque o mordomo-chefe do rei e o vice-comandante vieram à vila deles. Eles são claramente pessoas muito importantes, então só conseguem se perguntar o que estão fazendo ali. Honda se pergunta se Vaan ser um prodígio significa que ele pode usar magia elemental, então Vaan revela que sim. Ele diz que é apenas magia de produção, porém então eles não devem esperar muito dele em combate. É claro que os aldeões ficam desapontados ao ouvir isso, mas Vaan diz que ainda não descobriu seus poderes. Nisso, um dos aldeões, Jas, levanta o problema dos impostos. Até agora, tem sido uma luta incrível dar 30% da colheita, e isso tem tido um efeito terrível na vila.
Vaughn não perde tempo e resolve a situação, dizendo que podem reduzir para 10% por um tempo. Ele tem muitos planos para a vila, então é crucial garantir uma vida estável primeiro. Os aldeões ficam chocados ao saber da redução dos impostos, um alívio enorme. Vaughn declara que é hora de começar e eles vão fortalecer as muralhas defensivas da vila. Ele se pergunta se sua muralha de magia da terra dura muito, mas infelizmente não. Ela mantém a integridade enquanto ativa, mas quando a mana some, vira um montinho de terra. Vaughn decide que terão que substituir a muralha por algo mais resistente, mas precisam de algo provisório. Será só uma medida temporária, então ele pede a Esparta para criar uma muralha de terra. Esparta faz na hora, e todos os aldeões ficam impressionados com seu poder incrível. Vaughn também quer construir um fosso para atrasar invasores, então Dee diz para deixarem o trabalho com os cavaleiros. Vaughn agora tem a atenção total dos aldeões, então ele diz que a cooperação de todos é vital. Se ficarem unidos, esta vila pode renascer ainda mais forte do que antes. Um tempo depois, Tio se pergunta o que Vaughn faz na floresta. Ele explica que pensava em testar sua magia de produção, então juntou uma pilha de madeira. Ao tentar a magia, Vaughn sente um calorzinho crescendo devagar no fundo do estômago. Vaughn repassa o processo da magia de produção, lembrando-se de focar no controle da mana. Assim que a mana chega às pontas dos dedos, ele precisa sentir cada fibra da madeira. Então, ele as entrelaça para ficarem mais fortes, como um fio trançado, antes de tecer as fibras ainda mais apertado para formar um bloco de madeira. O processo é um sucesso total. Vaughn cria o bloco, mas os outros só conseguem se perguntar o que é aquilo. Vaughn explica que é um bloco de fibra e compara com a fabricação de microfibra. Infelizmente, microfibra só existe no mundo antigo dele, então os outros não fazem a menor ideia do que ele está falando. Um tempo depois, Orto aparece e fica chocado ao ver o que Vaughn andou aprontando. Tio explica que Vaughn fez esses blocos e os aventureiros não conseguem deixar de notar a quantidade. Orto toca em um e percebe que são mais leves e duros do que esperava. Vaughn permite que ele corte um ao meio, mas Orto não consegue nem arranhá-lo com a lâmina. Orto diz que golpeou forte o suficiente para cortar uma pedra, mas esse bloco que Vaughn criou é incrivelmente resistente. Nenhum deles jamais viu algo assim, e todos se perguntam se é mesmo só madeira. Vaughn está satisfeito com o que criou, e decide que esses blocos podem ser surpreendentemente úteis. Um tempo depois, Tio se pergunta se Vaughn já esgotou a mana, pois ele tem criado todo tipo de armas e ferramentas. Vaughn diz que está bem e não entende por que a magia de produção tem má fama. Ele ouviu que o consumo de mana da magia de produção é bem intenso. Supostamente gasta tanta mana que é quase impossível para a maioria das pessoas fazer sequer uma única coisa. Vaughn ainda não sabe o potencial total do seu poder, mas o que ele sabe é que pode criar armas facilmente. Khamsin gosta muito da espada que Vaughn acabou de fazer, então Vaughn diz que ele pode ficar com ela. Khamsin promete guardá-la para sempre, enquanto espera ansiosa para ver o que Vaughn vai dar a ela. Vaughn entrega um machado, mas ela não fica muito animada. Vaughn se pergunta se há algo errado, então Tio diz que ela só ficou quieta porque estava hipnotizada pela beleza da arma. Vaughn percebe que ela não gostou, então pensa em fazer um acessório legal para ela depois. Naquela noite, Vaughn pensa em como seu corpo está dolorido de tanta viagem. Quase não tiveram pausas, mas o pior de tudo é que Vaughn não conseguiu tomar banho. Vaughn tem certeza de que os outros também estão cansados, pois só acamparam esse tempo todo. Não podem continuar vivendo assim. Então Vaughn decide que precisam garantir as necessidades básicas antes de fortalecer as defesas da vila. Vaughn pensa no que seria melhor fazer primeiro, e decide que devem construir uma casa. No dia seguinte, Honda se pergunta o que nossos heróis estão fazendo, então Vaughn revela que estão construindo um lar para si. Este lugar era uma praça pública, mas não é usado há muito tempo. Há bastante espaço, então Ronos diz que é o local perfeito para a mansão de Vaughn. Vaughn está finalmente pronto, então ele decide que é hora de descobrir se consegue mesmo fazer algo tão grande quanto uma casa. Vaughn reúne todo o seu foco e decide que deve começar com os 4 pilares que irão em cada canto. Os pilares exigem fios finos que vão fundo na terra para terem uma base sólida. Depois vem os pisos e as paredes para conectar os pilares. Finalmente, depois de tudo isso, Vaughn termina sua casa com o telhado. Vaughn declara que acabou e todos ficam em total descrença. Os aldeões começam a se reunir e os aventureiros se perguntam o que aconteceu. Tio explica que Vaughn acabou de construir uma casa para eles morarem, mas não conseguem acreditar que ele fez isso em tão pouco tempo. Os cavaleiros e aventureiros não poderiam estar mais felizes com o novo lar. E todos observam bem enquanto a poeira finalmente baixa. Vaughn duvidou de si no início, porque todos diziam que magia de produção era inútil, mas agora percebe que sua magia é, na verdade, muito útil. Vaughn olha para a linda casa que criou para ele e seus amigos e não consegue deixar de se perguntar se a fez um pouco grande demais. Ninguém acredita que Vaughn fez uma casa gigante tão rápido, e eles concluem que sua magia de produção é mais adequada para governar um território do que a magia elemental. Vaughn concorda que é uma habilidade interessante, mas ainda acha que a magia ofensiva é a melhor para proteger as pessoas. Ele tem certeza de que as pessoas se sentiriam muito mais seguras vivendo sob a proteção de um lorde poderoso, mas seus amigos garantem que não é bem assim. Esparta diz que ele estaria certo em tempos de guerra.
mas o que as pessoas buscam é simplesmente um lorde que melhore suas vidas. Desse jeito, como Esparta diz, ninguém é mais adequado que Von. O que Von acabou de fazer foi incrível, e Otto concluiu que os poderes de Von superam em muito os de usuários comuns de magia de produção. Von não terminou. Ele diz que se trouxerem a madeira, pode até fazer casas para todos os outros. Todos ficam chocados ao ouvir isso, então Ortho e Dee mandam seus homens se apressarem e juntarem os materiais. Os aldeões também querem casas, e Von logo percebe que não sabe onde se meteu. As casas deles estão em péssimo estado, então Vogan decide que vai começar renovando drasticamente a vida das pessoas na vila. Vogan concorda em fazer uma casa para todos, então eles comemoram. Vogan termina de fazer um monte de casas, e todos ficam impressionados com sua enorme capacidade de mana. Seu vasto conhecimento em como construir um bairro também é muito impressionante, e Vogan explica que se chama plano de grade. Vogan diz que essas casas devem servir por enquanto, mas quando conseguirem bastante pedra, ele vai reconstruir cada uma para melhor atender aos moradores. Vogan também construiu um banho ao lado de sua mansão, simplesmente porque queria tomar banho. Ele optou por um design simples para a banheira, e Pléril usou sua magia de água para enchê-la. Naquela noite, depois de tomar banho, Von finalmente consegue dormir numa cama boa e confortável. No dia seguinte, informam a Von que, graças aos cavaleiros, agora tem uma trincheira ao redor da vila. Von fica muito satisfeito, mas o ideal para as defesas seria enchê-la de água e fazer um fosso. Além disso, precisarão de água para beber e para usar no banho. Isso deixa claro qual deve ser o próximo trabalho. Então Vogan declara que é hora de encontrar uma fonte de água. Eles rapidamente desviaram água de um rio próximo com a ajuda dos grandes poderes de Esparta. Ele cavou instantaneamente uma trincheira de alguns metros, enquanto Dee e os outros a estendiam a mão. Vogan seguiu atrás para fortalecer o fundo e as laterais da trincheira. Há muita distância entre o rio e a vila, então o tio diz que é um baita projeto. Não tem jeito, porém, como Von aponta, as pessoas precisam de água. É um trabalho duro, mas ter todo mundo unido pelo mesmo objetivo é bem divertido. Além disso, uma vez que as condições melhorem e fiquem menos incertas para as pessoas, será mais fácil para os mercadores visitarem. Isso será essencial, pois é o único jeito de Von conseguir viver sua vida tranquila no futuro. Von calcula que este trabalho levará pelo menos uma semana, mas fica chocado quando os trabalhadores apontam que já conseguem ver a vila de onde estão. Von decide encerrar por hoje, mas Dee diz que chegarão à vila em algumas horas se continuarem. Dee está ansioso para seguir trabalhando, mas Von aponta que os outros estão prontos para desmaiar. Dee considera isso um novo tipo de treinamento, mas percebe que não pode forçar demais. No dia seguinte, Von anuncia a todos que finalmente concluíram o canal para levar água à vila. Ele agradece a todos pelo trabalho duro e pede a Esparta para abrir a comporta. A água começa a fluir, e todos os aldeões ficam maravilhados. O fosso ao redor da vila está completo, e agora será realmente difícil para os bandidos atacarem as muralhas da vila. Von teme que o fosso inunde quando chover, então se pergunta se deveria criar um lago atrás da vila também. Esparta acha uma boa ideia, pois esse lago poderia ser usado como um reservatório útil durante seca. Von faz isso em seguida, e os aldeões não conseguem acreditar em tanta coisa acontecendo. A vila que antes não tinha cursos d'água, agora tem um lago como reservatório. Graças a Von, os aldeões não precisam mais ir ao rio todo santo dia só para buscar água. O chefe o agradece, mas Von diz que não é necessário, ele fica feliz que todos tenham acesso à água agora, pois a vida será muito mais fácil para toda a vila. Naquela noite, vemos que uma garota referida como Lady Art viaja com alguém chamado Panamera. Panamera diz que ainda é um longo caminho até uma certa vila remota, então pede para Art descansar um pouco. No dia seguinte, Vogan termina de criar uma muralha defensiva gigante chamada de Baluarte. A muralha da vila antes era só de terra, mas agora é uma construção incrível. Baluartes tem um topo largo, então os guardas podem até patrulhar em cima da muralha. Todos estão muito animados com isso, pois com um baluarte tão resistente, os aldeões podem ficar tranquilos mesmo quando bandidos atacarem. Vogan choca a todos ao dizer que não está satisfeito, pois quer que os aldeões se sintam ainda mais seguros. Vogan testa fazer algumas bestas básicas e todos ficam chocados quando ele termina. Eles dizem que essas coisas não são nada básicas e são super impressionantes. Vogan até acoplou escudos na frente delas para que os guardas possam atirar flechas protegidos de ataques inimigos. Isso é realmente impressionante, e agora está claro que Vogan pode fazer todo tipo de coisas com sua magia de produção. A vila deles é relativamente pequena, mas Vogan está satisfeito porque está começando a aparecer uma cidade-fortaleza. Todos concordam e dizem que meros bandidos jamais a conquistarão, por mais que tentem. Dee tem certeza de que se o rei soubesse o que Von podia fazer com seu poder, o teria feito chefe da casa em vez de bani-lo para esta vila remota. O rei pensou que Von era fraco, mas basta ver o que ele fez com essa vila para ficar claro que seu poder é mais do que suficiente para o combate. Dee argumentaria que Von é mais poderoso que qualquer um, mas Esparta acredita que seu poder é melhor para a proteção. Os dois começam a discutir, mas Von os acalma. Ele diz que não devem se frustrar com as circunstâncias. Todos precisam se virar e lutar com o que tem.
A barriga de Zara e Vogon ronca, então Tula prepara uma refeição para eles. Não foi fácil, porém, porque estão com poucos ingredientes. Sparta diz que a defesa da vila é importante, mas precisam fazer algo sobre a renda regular da vila. Esta vila não tem conexões, a não ser alguns mercadores que vêm uma vez por mês. Vogon não acha que isso precise ser prioridade, pois as colheitas da vila conseguem fornecer bastante comida para todos. No entanto, Sparta aponta que não tem os ingredientes para fazer as sobremesas doces assadas favoritas de Von, e ele muda completamente de ideia. Não ter esses doces é horrível para ele, então Von declara que é hora de bolar algo que esta vila possa vender. Kamsin acha que deveriam vender os blocos de madeira que Von faz, mas Vogon rejeita a ideia. Vendê-los não funcionaria porque só ele consegue trabalhar com eles. Todos dão suas sugestões, mas Von percebe que bolar algo único para vender nesta vila será difícil. Mais tarde, Von descobre que Teal e Kamsin não querem usar suas armas. Elas foram presentes de Von, então não querem causar nenhum dano a elas. Von aponta que precisam aprender a se defender com essas armas, então precisam praticar. Zara diz para ele não se preocupar e mostra o escudo do Cavaleiro Orc. É resistente e flexível, então será suave com as armas deles quando ele bloquear. O primeiro ataque de Kamsin não tem força nenhuma, mas todos ficam confusos quando o escudo vai parar no chão. Este escudo está até cortado ao meio, então todos ficam impressionados que a arma conseguiu fazer tanto estrago com tão pouca força. É tecnicamente uma espada de madeira, então Voin fica surpreso que ela cortou tão bem. Tio conserta o escudo, e Orto chega se perguntando qual é toda aquela confusão. Ele trouxe alguns minérios que eles extraíram e se pergunta se Voin gostaria de comprá-los. Orto explica que a floresta ao redor das montanhas próximas está cheia de monstros fortes, então as pessoas têm evitado aquela área. Aquele lugar nunca foi minerado antes, por isso conseguem encontrar muitos minérios raros sem precisar ir para as montanhas. Eles encontraram minérios de ferro, cobre, prata e até um pouquinho de ouro. Orto realmente choca nosso herói, porém ao revelar que encontraram minério de mitril. Esta é uma ótima notícia, pois se tudo isso estava no sopé das montanhas, então as montanhas em si devem guardar uma riqueza de recursos. Vogon pega um pouco do minério de ferro e surpreende a todos ao transformá-lo num bloco sólido de ferro. Ele diz que não o derreteu para purificá-lo, então não sabe o quão puro ele é. Zara fica muito animado, então se pergunta se Vogon pode fazer uma espada para ele. Vogon se sente mal pelo que aconteceu com o escudo, então diz que sim. Zara quer uma espada longa e uma curta, então Vogon põe as mãos à obra. Essa é a primeira vez que ele faz uma arma de ferro, então exigirá muita concentração. Ele pensa muito sobre sua forma e o quão afiada deve ser, e logo termina. Este é o primeiro cliente de Von, então ele deu atenção extra aos detalhes e enfeites da espada. Zara não poderia estar mais feliz com a espada curta, então Voin começa a trabalhar na próxima. Aquela é tão incrível quanto, então é claro que os outros aventureiros também querem armas. Voin aponta que foram eles que conseguiram os minérios, então é justo que ele faça as armas para eles. Quando ele termina, todos têm certeza de que Voin pode vender essas armas por muito dinheiro. Voin então olha para o minério de Mithril e se pergunta como seriam as armas se as fizesse com Mithril. Sparta fica muito intrigado com o Mithril, pois nunca ouviu falar de alguém minerando minérios metálicos na floresta. A única explicação é que há uma masmorra por perto. Sparta diz a Von que se descobrirem uma masmorra, a situação deles mudaria drasticamente. Hordas de pessoas e bens começariam a entrar e sair desta vila. Isso deixa Von muito animado, porque se descobrirem uma, a importância desta vila aumentaria dramaticamente. Masmorras têm toneladas de recursos, com joias tão valiosas quanto tesouros nacionais. Normalmente, quando a guilda recebe notícias de uma nova masmorra, eles abrem uma filial na cidade ou vila mais próxima. Infelizmente, Vogon aponta que a vila deles não tem recursos para receber a guilda agora. Sparta concorda, pois a vinda da guilda traria muitos aventureiros, mercadores e até a ordem de cavalaria. No momento, a vila deles carece de instalações, comida e infraestrutura para apoiar. Se essa notícia se espalhasse, uma nação vizinha os atacaria buscando lucrar com a masmorra. Além disso, Von aponta que ele é a ovelha negra da família. Se o pai dele descobrisse que a vila para onde foi enviado tinha valor, ele seria mandado para outro lugar. Isso significa que Von precisa fazer esta vila crescer e produzir resultados antes de descobrir a masmorra. Orto concorda. Ele diz que evitarão o local onde a masmorra provavelmente está ao coletar recursos. Vogon sabe que os aventureiros poderiam ganhar muito apenas reportando isso à guilda, então ele aprecia que estejam se contendo pelo bem da vila. Um tempo depois, Vogon está satisfeito com a aparência de tudo, então ele diz que isso conclui a reforma dramática dele. Tio se pergunta se Von realmente não está sem mana ainda, pois ele tem feito toneladas de casas e armas. Von diz que está bem e só se sente um pouco cansado. Zara e um mensageiro revelam urgentemente que alguns lagartos blindados estão se aproximando da vila. Von imediatamente instrui a todos a entrarem nas muralhas, ordenando que a ponte levadiça seja erguida e o portão fechado. Todos os aldeões estão apavorados porque sabem o quão perigosos são esses monstros, mas Von não tem medo. Ele sabe que todos têm medo da batalha, mas os lembra que as vidas de todos nesta vila dependem do que eles fizerem. Vulcan promete lutar por todos, mas não pode protegê-los apenas com sua força.
É por isso que ele diz aos aldeões para lhe emprestarem sua força, para que todos possam proteger esta vila juntos. Os aldeões estão prontos para proteger sua vila, então Von os instrui a manejar as bestas. Kamsin explica que os aventureiros estão caçando, então não estão na vila. Nesse caso, Von decide que deve participar da batalha, mas Teal o impede. Ele vê o quão séria ela está, então pede a Dee para subir na muralha e relatar o que está acontecendo. Assim ele pode dar ordens de uma distância segura. Então Dee concorda. Dee fica horrorizado com o que vê, então relata que há cerca de 40 lagartos blindados. Isso é muito ruim, porque até um grupo de cavaleiros veteranos teria dificuldade para derrubar apenas um lagarto blindado. Não há tempo a perder, então Von diz a Dee para carregar as bestas. Todos os aldeões seguem o comando de Dee e lançam seu primeiro ataque. As flechas parecem sumir ao atingir os lagartos e Dee percebe que estão atravessando. Depois de um tempo, eles conseguem derrubar 10 dos monstros e os aldeões começam a comemorar. Ainda restam muitos, porém, e eles só têm um dardo por besta. Não há escolha, então disparam suas últimas flechas e conseguem eliminar outra leva de lagartos blindados. Infelizmente, eles estão sem flechas de ferro e ainda restam muitos monstros. Vogan se esforça para pensar numa solução, mas ele tem uma ideia. Ele diz a Dee para usar os dardos de madeira, mas os outros temem que não adiantará muito. As escamas desses lagartos blindados são de aço, então madeira e flecha jamais os perfurariam. Dee diz para ele não se preocupar, pois Von já superou suas expectativas de inúmeras maneiras. Ele protegeu a vila de bandidos e a desenvolveu num ritmo impressionante. Dee nunca mais duvidará dele, então decidiu depositar sua fé no Lord Von. Os aldeões lançam flechas de madeira nas feras, e os cavaleiros ficam chocados ao ver que as flechas estão fincando nas cabeças deles. Eles se perguntam se isso realmente funcionou, e todos começam a celebrar enquanto os monstros desabam no chão. É claro que as flechas de madeira são suficientes para derrubar os lagartos, então Dee ordena que os aldeões continuem atirando. Ele diz que eles farão um banquete de espetinhos de lagarto hoje à noite, e flechas começam a chover sobre os monstros. Logo Dee anuncia que venceram a batalha e todos os aldeões aplaudem. Vaughan é creditado por sua ótima decisão e fica feliz que tenha dado certo. Os cavaleiros avaliam a situação e ficam muito impressionados. Não só evitaram baixas, como ninguém do lado deles sequer se feriu. A vitória foi esmagadora, e isso faz Dee perceber que Vorn vai ser alguém muito importante. Mais tarde, os aldeões colhem os lagartos gigantes, e Dee diz a todos para terem cuidado ao preservar seus olhos e presas. As vísceras podem ser descartadas, mas eles devem extrair os núcleos mágicos. A colheita está indo muito mais rápido do que o esperado, e tudo por causa das facas incríveis que Von fez. Von chega e vê que agora tem toneladas de carne na vila, o que significa que podem fazer um banquete. O banquete é realizado naquela noite, e Von faz um brinde à vitória deles. Os aldeões pensavam que nunca haveria um dia em que pudessem se divertir nesta vila, mas Von mudou tudo isso. O chefe fica impressionado, pois é difícil acreditar que exista um nobre que goste de passar tempo com aldeões de classe baixa. Os amigos de Voin dizem que é normal, porque Voin é assim mesmo, gente boa. Orton não estava na batalha, mas a história fez todo o sentido quando lhe disseram que as flechas de madeira eram feitas do mesmo material de suas armas. Jazz e Dee os ouvem falando sobre as armas, então ele declara que também comprará uma de... Os outros cavaleiros também querem comprar, mas Vorn diz que nunca poderá cobrar deles. Assim que as finanças da vila estiverem em ordem, ele fará armas para todos de graça. Depois Orton explica que poderiam vender os lagartos blindados a mercadores e conseguir 20 moedas de ouro por cada. Infelizmente, a maior parte da carne vai estragar e Von terá que pagar uma taxa de transporte. Contando com isso, provavelmente conseguirão 8 moedas de ouro por cada. Ainda restam 40, então eles conseguirão um pouco mais de 300 moedas de ouro. Von faz a conversão e fica impressionado ao perceber que isso dá cerca de 300 milhões de ienes. Infelizmente, Esparta precisa lembrá-lo de algo. Quando uma vila ganha mais de 100 moedas de ouro, é obrigada a pagar 50% em impostos. Não há como manter segredo, pois será descoberto imediatamente se tentarem vender tanto de uma vez. Isso reduziria o lucro para 150 moedas de ouro, mas o pior é que o pai de Von descobrirá o quão bem esta vila está indo. Se ele souber que este lugar tem valor, então exilará Von para outra área remota. Esparta tem uma ideia e diz que poderiam tentar relatar isso ao irmão de Von, Mercy. Mais tarde, alguns mercadores chegam à vila, mas se perguntam se estão no lugar certo. Eles já estiveram aqui antes, mas não parece a velha vila remota de que se lembra. Vogan se apresenta como o Lorde desta vila, e eles o reconhecem imediatamente como filho do Marquês. Ele é conhecido por ser um prodígio, então se perguntam o que ele está fazendo ali. Os mercadores se apresentam como Mari e Rango, então Vogan os recebe na vila. Lá dentro, os caras ficam absolutamente chocados ao ver o que Valk tem para vender. São os materiais dos lagartos blindados, e eles não conseguem acreditar que conseguiram derrotar um exército tão... Até aventureiros temem esses monstros gigantes, então os caras mal conseguem acreditar que esta pequena vila enfrentou tantos deles. Eles estão ansiosos para comprar tudo, mas precisarão de cerca de um mês para transportar tudo.
Von concorda, pois esses caras terão que recrutar mais homens para este trabalho. Infelizmente, a carne não ficará boa por tanto tempo, então Von diz que eles podem levar um pouco de graça. Em troca, Von gostaria que dessem uma olhada em algumas das armas que estão vendendo. Os caras não tinham ideia de que havia um ferreiro nesta vila, e Von não lhes diz que na verdade é ele. Os caras ficam realmente impressionados com as armas, então concordam em comprá-las pelo preço pedido por Von. Vulcan vai além, perguntando se eles também promoveriam as armas, mas eles hesitam. Os caras não conseguem descrever o quão incríveis são essas armas, então não querem compartilhá-las com outros mercados. Vogan sabe que eles só querem ter um bom lucro, então ele tem uma ideia. Ele aponta que, se venderem as armas logo fora da vila, todos descobrirão de onde elas vieram. As pessoas virão à vila procurando por elas, e isso pode ser uma boa oportunidade. É por isso que Von diz que o cara deveria montar uma loja dentro da vila antes de começar a promover. Eles farão o trabalho duro de divulgar as armas e terão uma loja pronta para quem vier procurar. Os caras se perguntam se Von realmente concordaria com isso, e ele diz que sim. Von constrói a loja imediatamente e os caras ficam ainda mais impressionados. Eles tinham acabado de dizer a Von como achavam que a loja deveria ser, e ele a fez num piscar de olhos. Nesse momento, vemos que as garotas chegaram à vila. Panamera está preocupada com algo, então diz que vai descobrir se Von é realmente um prodígio. Dentro da mansão de Von, Sparta explica que a vila está crescendo a um ritmo incrível. Ele acredita que mais pessoas virão, então precisam construir uma cidade que possa abrigar 10.000 pessoas. Ao desenvolver a terra, precisarão de muitas pessoas para guardar a vila e administrar suas instalações. Além disso, Vogan terá que decidir que tipo de cidade-fortaleza eles querem ser. Cidades-fortaleza quadradas são o design mais comum, mas Vogan tem outras ideias. Ele quer usar um design de estrela, pois os atacantes terão que gastar tempo conquistando as partes pontudas para se aproximar das partes principais. Se tentarem ignorá-las, acabarão sendo atacados de 3 ângulos diferentes. Jazz e Vogan são informados de que um emissário do condado de Ferdinando chegou para Panamera se apresenta como uma cavaleira, e Art se apresenta como a filha mais nova do Conde Ferdinando. Art está aqui para prestar seus respeitos, seguindo as instruções de seu pai, então ela espera que ele... Von, no entanto, percebe que elas estão ali para avaliar o estado de seu inimigo, e possivelmente conquistá-lo. Panamera fica impressionada com sua conclusão, pois ele está certo. Von foi encarregado de terras entre o Condado de Ferdinando e o Reino de Helenida, então Ferdinando desconfia. Ele teme que Von possa liderar as ambições impróprias de seu pai. Panamera determina que Von ter sido enviado para tão longe significa que ele não tem aptidão para magia elemental. Vogan sabia que a notícia se espalharia eventualmente, então não nega. Ele diz que as preocupações de Ferdinando são infundadas, pois não está planejando nada com seu pai. Vogan diz que foi simplesmente exilado aqui por seu pai, mas Panamera não acredita nele de jeito. Ela aponta que Von transformou esta vila remota de 100 pessoas em uma fortaleza em questão de dias. Ela suspeita que pelo menos 5.000 homens foram enviados para cá com Von para realizar tudo isso, pois o objetivo deles é transformar esta vila em um novo posto militar. Von a choca rindo na cara dela, e só consegue pedir desculpas. Ela estava tão séria ao dizer tudo aquilo, mas há um grande mal-entendido. Von explica que tudo o que seu pai permitiu que ele trouxesse foi Kamsin e um pouco de sua bagagem. Ele diz que sua família nem o acompanhou na partida, e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Panamera aponta que seu mordomo cavaleiro e sua criada estão aqui, mas eles explicaram que vieram por conta própria. Dee até recebeu ordens para retornar ao reino, mas simplesmente as... Sparta diz que está aposentado e só queria relaxar numa vila legal. Tio diz que Von se importa com as pessoas mais do que ninguém, e é por isso que ela decidiu servi-lo pelo resto da... Panamera ainda está cética, então ela se pergunta como a vila conseguiu mudar tão rápido. Von decide que seria melhor mostrar a elas, então as leva para fora. Ele diz que fará uma muralha como a que cerca a vila deles, mas Panamera não consegue acreditar. Ela fica impressionada quando Sparta deixa claro que é um grande mago elemental, mas essa muralha não será suficiente. Panamera sabe que, uma vez que esta muralha perder sua mana, ela desmoronará. É aqui que Von entra em ação, usando sua magia para transformar a parede de terra em uma muralha. Ele então usa alguns de seus blocos para criar um portão bem na frente dos olhos delas. As garotas não conseguem acreditar no que estão vendo, e só conseguem se perguntar qual é a aptidão mágica de Von. Vogan explica que tem aptidão para a magia de produção, e não é o que as pessoas pensam. A sociedade a chama de a magia mais infeliz de todas, mas eles estão errados. Art fica chocada com isso, e tem visões de seu passado. Von explica que no instante em que seu pai soube de sua aptidão, ele o expulsou de casa. Panamera chama o Marquês de tolo, pois com o poder de Von, ele poderia ter expandido sua influência drástica. Ele o exilou, e agora nem sabe sobre o poder de Von. Panamera está convencida, então revela que o verdadeiro motivo de estar aqui é para oferecer a mão de Art em casamento. Vogan percebe que Ferdinando quer que eles se casem para que deixem seu reino. Von explica que planeja continuar fortalecendo e desenvolvendo essa cidade-fortaleza, mas não vê conflito com ninguém. Ele não quer brigar com ninguém, então não há necessidade de casar. Vogan diz que Art não seria feliz aqui de qualquer forma, porque é realmente perigoso.
Panamera diz que veio aqui para evitar o casamento, mas seus sentimentos mudaram. Depois de conhecer Vaughn, ela o acolheria felizmente se casando com ele. Possui grande perspicácia e tem o poder de unir as pessoas. Ela se pergunta como Art se sente em relação a se casar com ele e duvida que ela encontrará um homem melhor. Art realmente pensa que Vaughn é uma boa pessoa, mas ainda não sabe sobre se casar com ele. Vaughn nem sequer considerou o casamento na idade dele, então decidem adiar isso. Vaughn fica chocado quando Panamera revela que eles ficarão aqui por mais um dia, e ela está encantada em ver Vaughn agindo como um jovem pela primeira vez. Panamera pergunta se Vaughn tem um quarto extra onde possam ficar, e ambos ficam chocados quando Vaughn diz que não fará uma pousada. Vaughn faz a pousada imediatamente e as garotas não conseguem acreditar no que veem. No jantar, Vaughn pergunta que tipo de coisas Art gosta. Ela explica que gosta de coisas fofas, como bonecas e flores, mas Vaughn não viu muitas delas. Art se oferece para mostrar a que trouxe com ela e fica chocada com o quão interessado ele está. Os outros também querem vê-los, então Art se sente realmente acolhida aqui. Naquela noite, Art agradece a Vaughn pelo dia maravilhoso. Ela estava muito nervosa no início, mas ver como ele é legal foi um grande alívio. Art dá boa noite enquanto sai correndo, e Vaughn fica feliz por ter causado uma boa primeira impressão. De volta para casa, como Esparta determina, Art provavelmente foi enviada aqui pelo mesmo motivo que Vaughn. Ela provavelmente não consegue usar magia elemental, então Vaughn percebe que foi difícil para ela dizer que foi expulsa de casa, assim como ele. Vaughn está bem com isso e decide que ela pode ficar nesta vila se não conseguir voltar para. Naquela noite, Panamera se pergunta se deveriam ficar mais um pouco. Art diz que é uma ótima ideia e vai para a cama. Ela pensa em conversar com Vaughn no dia seguinte e é a primeira vez em muito tempo que ela realmente está ansiosa para. Na manhã seguinte, os outros acordam Vaughn com urgência. Algo está acontecendo no lago que Vaughn criou, e Dina e Esparta já estão no local. Vaughn finalmente chega e encontra todos se perguntando quem é a garota misteriosa no. Ela pertence a uma raça chamada Abkalu, o que significa que ela é meio humana e meio peixe. Eles geralmente vivem em rios profundos dentro de uma floresta, mas por alguma razão, vários deles estão aqui no lago que Vaughn. Eles são uma espécie rara que poucos encontram, então Vaughn tenta perguntar à garota o que ela está fazendo aqui. Ele tenta perguntar o nome dela, mas ela não responde de jeito nenhum. Vaughn se pergunta se ela consegue entendê-lo, então tenta oferecer-lhe comida. Todos ficam impressionados quando isso parece funcionar, enquanto a garota se aproxima dele. A garota emerge da água para perguntar se pode realmente comer essa comida, e Vaughn diz que sim. Ela fica impressionada com a carne, então Vaughn explica que é carne de lagarto blindado. A garota peixe pergunta quem derrotou os lagartos e todos respondem que foi Vaughn. Vaughn tenta dar o crédito a eles, mas eles estão confiantes de que foi tudo por causa dele. A garota vai embora imediatamente, então Vaughn se pergunta se ela voltará no dia seguinte, pois ele prometeu dar-lhe mais carne se ela. Esparta explica que a espécie dela é raramente avistada, então ele duvida que ela volte. Ele está muito enganado, no entanto, porque no dia seguinte vários outros aparecem. A garota está entre eles, e Vaughn começa a se perguntar se fez algo errado. Se os Abkalu veem os lagartos blindados como deuses, então eles podem estar chateados depois do que aconteceu. Um dos homens peixe exige falar com Vaughn, e Vaughn não pode deixar de notar como esse cara parece muito mais assustador que os outros. Vaughn fica aliviado quando o cara simplesmente o agradece por ser legal com sua filha. Vaughn percebe que ele está falando da garota que ele alimentou e fica feliz que não seja algo pior. O cara pergunta se Vaughn foi realmente quem derrotou os lagartos blindados e Vaughn diz que todos estão dando crédito a ele. Os Abkalu ficam chocados porque não conseguem acreditar que alguém tão jovem também possa ser tão poderoso. Eles se perguntam se ele é algum tipo de mago lendário, mas Vaughn tenta explicar que não fez isso. O cara o interrompe e dá a Vaughn permissão para se casar com sua filha. Vaughn não consegue acreditar, então o cara pergunta se há algum problema. Ele se apresenta como Lota Vesta e explica que sua filha é sua única. Vaughn aponta que ela é muito jovem para sequer ser mencionada em casamento, então ele se pergunta por que Lota Vesta está fazendo isso. Lota Vesta começa sua explicação apontando que seu povo evitou fazer laços com. No entanto, nos últimos anos, lagartos blindados tomaram conta dos rios e muitos de seu povo perderam suas vidas. É por isso que ele está procurando alguém forte para se casar com sua filha alada. Vaughn resume tudo dizendo que esse cara está oferecendo sua filha como noiva para forjar uma aliança com um humano poderoso. Vaughn responde dizendo que a parte do casamento não será necessária. Lota Vesta teme que ele esteja recusando a aliança, mas Vaughn diz que protegerá a tribo deles de qualquer forma. Laravessa é grato pela generosidade de Vaughn, pois isso significa que eles poderão ficar. Como sempre, porém, Vaughn não terminou, pois diz que é hora de começar a construir. Laravessa não tem ideia do que ele quer dizer, então fica absolutamente chocado quando Vaughn cria alguns edifícios para eles. Ele explica que são áreas de descanso e todos podem usá-las quando quiserem. Vaughn fica feliz em ver todos aproveitando a área, mas Esparto lembra que eles têm outros assuntos para. É hora de eles lidarem com a situação do esgoto e Laravessa se pergunta o que é isso. Vaughn explica que colocou canos de esgoto debaixo dos edifícios da vila. Eles regularmente enviam água do fosso pelos canos para lavar todo o esgoto.
Não é um processo fácil, então Vaughn fica surpreso quando Laravesa se oferece para ajudar. Eles trabalham juntos para fazer o trabalho, e Vaughn não consegue acreditar o quão mais fácil foi com a ajuda deles. Este trabalho deve ser feito várias vezes ao dia. Então Laravesa diz a Vaughn para deixar o trabalho com eles de agora em diante. Vaughan se pergunta se está tudo bem mesmo, então Laravesa explica que é a forma deles de agradecê-lo por deixá-los viver aqui. Jesta, Art e Panamera chegam com seu filho para ver os raros Laravesa chama Vaughn de genro enquanto o agradece mais uma vez, e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Vaughn tenta explicar que não é casado com ninguém, mas Lada o entende. Ela declara que é a esposa de Vaughn e se despede do marido. Mais tarde, Vaughn leva Art em um barco para que os dois pudessem tomar um ar fresco. Vaughn quer esclarecer o que aconteceu com Lada, mas Art já ouviu a história verdadeira. Ela sabe que foi um mal-entendido e pede desculpas por ter exagerado. Art aponta o quão incrível Vaughn é, pois ele construiu este lago e desenvolveu a vila. Nesse momento, Lada e um monte de outros Abikalu aparecem. Eles balançam o barco um pouco demais e isso aproxima Vaughn de Art. Lada fica furiosa com seu marido, mas Vaughn a lembra que eles não são casados. Mais tarde, Laravesa está chateado com Vaughn flertando com outra mulher quando ele já tem Lada. Vaughn tenta esclarecer as coisas, mas Laravesa tem uma ideia. Ele diz que a única maneira de resolver isso é com uma competição. Vaughn competirá contra os Abikalu, e se eles vencerem, Vaughn reconhecerá oficialmente seu casamento com Lada. Vaughn fica horrorizado com a ideia, mas Dee intervém para dizer que Vaughn aceita o desafio. Dee o assegura de que trará a vitória a Vaughn e que, como parte das coisas, seria melhor acabar logo com isso. Laravesa então explica que será uma competição de 3 rodadas. Ele deixa Vaughn escolher a natureza da primeira rodada. Então Vaughn escolhe. Ninguém nunca ouviu falar de tal esporte, então Vaughn explica as regras a eles. Tio e Panamera se voluntariam para esta rodada e irão contra Laravesa e Lada. Laravesa demonstra seu imenso poder marcando imediatamente o primeiro ponto, e Vaughn teme que ele possa ser realmente bom no vôlei. Isso é provado quase imediatamente enquanto os Abikalu começam a esmagar o time de Vaughn. Tio se sente péssima por decepcionar Vaughn, mas Panamera a lembra de nunca desistir. O trabalho em equipe dela sobe mais um nível, e elas finalmente conseguem marcar seu primeiro ponto. Elas declaram que a verdadeira partida começa agora, e o jogo rapidamente se intensifica. Elas conseguem se recuperar e agora estão empatadas. Este é o match point, e isso significa que o próximo ponto vence. Lada prepara seu pai para o ataque perfeito, e Tio faz o seu melhor para pará-lo. Tio se sente mal consigo mesma novamente por falhar, mas Panamera a lembra de nunca parar de olhar para o Vaughn não está nem um pouco inspirado e apenas se pergunta se está assistindo a algum tipo de anime de esporte. Laravesa diz que escolherá o próximo evento, então ele escolhe natação. Vaughn fica horrorizado com essa escolha, pois se perderem mais um evento, ele terá que se casar com. Os Avikalu são nadadores natos, então a coisa não tá boa. Jazz então pede a Vaughn para deixar com ele. Kamsin também se oferece e diz que vai dar o seu melhor. A corrida é um revezamento de duplas, então Kamson e Lada Claro, a pessoa meio peixe assume a liderança, mas Kempson não é de desistir. Sua pura tenacidade o faz alcançar o peixe, então a Vessa diz à filha para levar. Lara mergulha e mais uma vez assume a liderança. Ela alcança a marca e sua parceira assume. Kamsen também faz o mesmo, então Dee entra em ação. Ele usa o nado borboleta e os outros explicam que essa técnica permite usar os músculos ao máximo. Dee nada como um louco, e Letervesa só consegue se perguntar como ele faz isso. Dee consegue vencer a corrida, e Letervesa não acredita que seu povo peixe perdeu. Resta um último evento, então Letervesa permite que Vaughn escolha. Nisso, Vaughn cria um aparelho que os outros nunca viram, e pede a Pluriel para fazer um pouco de gelo para ele. Vaughn usa a máquina para raspar o gelo e um pouco de xarope para dar. Claro, os outros não fazem ideia do que está rolando, então Van revela que o evento final será uma competição de comer raspadinha. Eles vão competir em duplas, então se voluntaria para ser o parceiro. A competição começa e os competidores devoram o gelo. Lada e o pai descobrem na hora que não vai ser fácil, sentindo aquela dor aguda de congelamento cerebral. Lada Vesta se lembra que é pela Lada. Então a equipe de Vaughn também está sofrendo e ele começa a temer ter feito uma péssima escolha. Ele vê que a arte não desiste, então Vaughn se esforça ainda mais. A competição esquenta, todos entram no modo inimigo da comida e a galera torce. A corrida foi apertada até o fim, mas no final a equipe de Vaughn vence. Vaughn fica feliz que podem finalmente deixar essa conversa de casamento para trás, mas o chama de genro. Essa competição só provou a ele que Vaughn é realmente um homem digno de sua filha. Vaughn se pergunta qual foi o sentido de toda essa competição, mas Ladovesa não. O estômago de Vaughn está doendo muito por causa do gelo, então os outros dizem a ele e a Art que fizeram um ótimo trabalho. Art percebe que Vaughn está sempre cercado de rostos sorridentes, e se pergunta se um dia ela conseguirá isso. Desde o dia em que nasceu, o pai dela estava sempre ocupado e ela ficava sozinha. A mãe a entregou a uma babá e não demonstrou interesse. Tudo isso porque ela foi rotulada como um fracasso.
Ela não se destacava em nada além da magia de marionetes. Usando suas bonecas como fantoches, Art descobriu que podia movê-las mais livremente que o próprio corpo. Art pensou que podia usar isso para fazer a mãe sorrir, mas a mãe só a puniu por lembrá-la do quão inútil ela. Foi aí que Art aprendeu que a magia de marionetes é considerada maligna e odiada pela nobreza. Depois daquele dia, ninguém mais falava com ela e ela se tornou alguém que sempre era. Quando fez 10 anos, foi mandada embora para casar com Vaughn. Art se sentiu péssima, mas aí descobriu que Vaughn era igual a ela. Vaughan só consegue usar magia de produção e os outros consideravam isso uma. Vaughan ainda transbordava confiança e fazia bom uso de seus dons. Art agora se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse parado de praticar sua magia. Ela quer ser confiante como Vaughn, então está determinada a se esforçar um pouco. Mais tarde, Von conta a todos o que ele está planejando. Ele quer construir ainda mais muralhas ao redor da vila e diz para todo mundo trabalhar com cuidado. Nisso, Art chega para comentar como o dia. Vaughan percebe que ela parece mais animada hoje, então ele pensa no porquê disso. Ela quer ver as coisas do jeito que Vaughan vê, então se pergunta se seria legal observá-lo enquanto ele. Vaughn fica super feliz em ouvir isso e diz que sim. Nem todo mundo tá tendo um bom dia, porém já que vemos os aventureiros correndo por suas vidas. Um tempo depois, Art fica chocada ao ver a muralha em forma de estrela ao redor da vila. As muralhas parecem super resistentes, e todos agradecem a Vaughn, pois com a ajuda dele, terminaram tudo em só 2 semanas. Mas o trabalho de Vaughn nunca acaba. Ele diz que terá que construir mais casas, já que mercadores e aventureiros estão se mudando para. Panamera tá morrendo de inveja, porque sempre sonhou em ter sua própria terra. Ela planeja lutar com tudo na próxima batalha, na esperança de ganhar glória suficiente para pedir seu próprio pedaço. Panamera nota que as bestas dessa vez estão diferentes das outras. Fawn confirma que essa é a versão aprimorada das simples que ele fez antes. Essa versão tem uma parte superior e inferior que podem atirar separadamente, então pode disparar 2 flechas ao mesmo tempo. Vaughan pede para Khamsin testar, e todos ficam impressionados com a força que a besta dispara a flecha. Panamera não acredita que a vila tem bestas tão poderosas agora, e Vaughan a surpreende revelando que eles têm 100. Panamera diz que pagaria qualquer preço por uma, mas Vaughan explica que não estão à venda. Determinada a ter uma, ela diz que vai dever um favor a ele em troca. Vaughan, bem mais interessado na oferta, concorda em dar uma a ela, e diz que vai cobrar o favor dele. Panamera diz que vai forjar os virotes de ferro para a besta, mas Khamsin acha que ela devia pegar pelo menos uns que o Vaughan fez. Panamera se pergunta o que eles têm de tão especial. Então Khamsin explica que tem a ver com tudo que o. Ele mostra a ela a espada que Van fez para ele, e ela fica incrédula. Nunca tinha visto uma espada assim, e percebeu que daria conta fácil de qualquer inimigo. Khamsin pergunta se ela tem uma espada sobressalente que não se importa em quebrar, então ela. Panamera diz que ainda é uma espada bem resistente, então ficaria impressionada se Khamsin conseguisse sequer lascá-la. Khamsin usa um ataque para golpear a espada, mas Panamera fica com. Ela mal sentiu o impacto e se pergunta se Khamsin errou. Claro, ela fica chocada quando a espada dela é cortada ao meio. Khamsin diz que é tudo graças à espada do Van. Então Panamera quer desesperadamente saber de que material essa espada é. Van explica que é ferro comum e que ele fez os virotes das bestas do mesmo jeito que fez a espada. Van diz que eles podem até perfurar lagartos blindados e Panamera não consegue. Claro, isso a faz querer alguns virotes de ferro, então Van concorda em dar a ela. Nisso, os aventureiros correm desesperadamente para a vila, gritando para todo mundo fugir. Eles estão sendo seguidos por um dragão aterrorizante e essa coisa. Orto diz que eles vão continuar atraindo a atenção dele para que os outros possam levar todo mundo de volta para a vila. Vaughan não gosta da ideia de eles se sacrificarem, então se pergunta se deveriam lutar contra. Isso só colocaria os aldeões em perigo, então Vaughan se pergunta o que fazer. Por sorte, Panamera se adianta e diz que vai dar uma mão. Ela instrui os aventureiros a continuarem correndo na direção deles para que possam atingir o dragão com a. Panamera diz que é um dragão da floresta, um dragão de classe média sem arma de sopro, e que eles vão lutar contra ele. Ela instrui todos os aldeões a se esconderem atrás das muralhas, e Vaughan pede desculpas a Art por expô-la a tanto. Dragões da floresta são super poderosos, mas Vaughan garante a Art que eles têm bestas aprimoradas para revidar. Além disso, terão a ajuda da Panamera. Ele diz que talvez não consigam matar o dragão, mas com certeza não vão perder. Vaughan instrui Tilt a levar Art de volta para a vila e chamar Dee e seus homens. No fundo, porém, Vaughan sabe o quão aterrorizantes inimigos voadores podem ser. Não vai ser bom se ele chegar à vila, então ele diz aos outros para prepararem as bestas. Ele quer tirar o dragão do ar primeiro, então diz para eles mirarem nas asas. Nisso, um dos aventureiros cai e ele diz aos outros para simplesmente deixá-lo para trás. Orto se recusa e tenta fazer o dragão vir. Não funciona, então Zara não tem escolha a não ser jogar a espada nele. O dragão o persegue agora, então ele diz para todo mundo esquecer ele e correr para a vila. Zara espera que ignorem o pedido, como fizeram com o outro, então fica chocado quando eles dizem.
Orto diz que Zara é o mais rápido deles, então tem certeza de que ele vai ficar bem. Panamera instrui os guardas a lançarem o primeiro ataque, mas não adianta. Eles não conseguem acertar o dragão em movimento rápido, então Vogon tenta pensar numa solução. Panamera declara que ela é a mais indicada para lutar contra o dragão, então vai cuidar disso sozinha. Vogon não acredita de primeira, mas faz sentido. Panamera conquistou a confiança do imperador tão jovem, o que significa que ela deve ser uma maga elemental de... Ela deixa isso bem claro ao usar seu poderoso ataque de dardo de fogo. O feitiço dela é tão potente que derruba um dragão direto do céu e causa uma explosão. Todos ficam impressionados com o poder imenso dela, mas o dragão ainda não acabou. Vogon percebe agora que ficou arrogante depois de derrotar os lagartos. Esse dragão o humilhou porque está num nível completamente... Vogon ordena que todos disparem todas as flechas, mas o dragão continua se aproximando. Eles conseguiram danificar as asas, então ele não consegue voar tão facilmente. O dragão é incrivelmente esperto, porém, e prevê o próximo ataque deles. Von fica feliz em ver que todos entraram nas muralhas externas, mas sabe que estarão em apuros se não chegarem à vila. Ele também gostaria de recuar, mas não há tempo. Nisso, Panamera diz que vai dar a ele o tempo que... O ataque dela é feroz, e Vogon percebe que isso é o verdadeiro auge da magia de fogo. Se ela não estivesse enfrentando um dragão, esse poder dela seria devor. Panamera diz que vai voltar primeiro para que possam preparar mais... Os outros fogem para a vila, e vemos que o dragão está sendo contido pelas chamas da Panamera. Vogon começa a voltar depois, mas o dragão é aterrorizante. Já devia estar ferido, mas não mostra sinais de... Nisso, Esparta chega e calmamente começa a ir em direção ao dragão. Vogon tenta desesperadamente dizer a ele que devia estar recuando, e diz que não vai correr a menos que Esparta esteja com ele. Esparta não pode permitir isso, então diz a Vogon para deixá-lo ganhar um tempo só dessa vez. Ele fica cara a cara com o dragão e usa sua parede gigante para se separar. A parede desaba sobre o dragão, então Esparta diz que isso deve dar tempo suficiente. Von fica impressionado, mas também acha que Esparta está sendo casual demais. Ele diz a Esparta para correr em vez de só andar, mas Esparta diz que correr é ruim. Khamsin garante a Von que vai ficar ao lado de Esparta para que ele possa voltar correndo para a vila. Von começa a correr, mas a vila ainda está longe. Os aventureiros também estão com dificuldades, então Von decide que vai precisar ganhar mais tempo. Von decide cobrar o favor da Panamera, então diz a ela para imobilizar o dragão na próxima chance que tiver. Se ela conseguir segurá-lo com a magia dela, então os outros podem disparar todas as flechas para terminar o serviço. Eles precisam de um tempo para preparar as bestas, mas o dragão já está de pé de novo. Por sorte, Di e seus homens chegam bem a tempo e avançam direto na fera. Von aponta que são só 3, mas Di garante que eles têm as armas que Von fez, então estão confiantes de que podem vencer. Di e seus homens confrontam o dragão, mas ele é poderoso demais, estão em apuros quando o dragão se prepara para acabar com a vida deles, mas Asparta os resgata com sua parede. Von diz que estão prontos agora, então instrui os cavaleiros a irem para um lugar seguro. Ele então diz a Panamera que é a vez dela, então ela prepara seu ataque de explosão de clarão. Esse ataque é insanamente poderoso, então o dragão não consegue se mover. Vogon então diz para todo mundo disparar todas as flechas e elas chovem sobre o dragão. Todos esperam para ver se a batalha finalmente acabou, porque não dá para saber o que vai acontecer. D se aproxima, mas ele ainda está vivo de alguma forma. Ele tenta atacá-lo, então Di desfere o golpe final. Eles finalmente vencem a batalha, então Von diz para todo mundo levantar a voz em vitória. Todos começam a aplaudir, e as garotas chegam para ver se Von tá bem. Panamera elogia Vampo, dá ótimas ordens e o parabeniza por matar o dragão. Vilas comuns teriam sido varridas do mapa, mas Van e seus heróis não... Asparta é um mago incrível, e Di conseguiu cortar a cabeça do dragão com um golpe. Ela diz que Von e o grupo dele são muito especiais, e Von diz que tem orgulho de chamá-los de amigos. Panamera não acredita que as flechas de Voin perfuraram as escamas do dragão, mas Voin ainda acha que precisa aprimorá-las muito mais. Demorou demais para derrotar o dragão, então ele quer que as bestas disparem 10 virotes em rápidas... Panamera diz que é hora de fazer uma cerimônia de caça ao dragão, mas Vaughn nem sabe o que é isso. Panamera explica que é uma celebração, e a pessoa mais distinta na batalha recebe o título de caçador. Panamera diz que essa honra vai para Di, e ele será conhecido como caçador de dragões de agora em diante. Depois, Vaughan reúne todo mundo na vila para honrar os feitos de quem mais... Panamera diz a todos que a maioria das vilas teria sido varrida do mapa. Até a maioria das cidades fortaleza teria sido destruída. Mas esta pequena vila sobreviveu e não teve nenhuma. Ela então lista os maiores contribuidores. Asparta é um deles, porque sua magia elemental incrível os ajudou a imobilizar o dragão. Di é outro, porque ele desferiu o golpe. Finalmente, ela dá os créditos a Von e a multidão inteira aplaude. Seu conhecimento, decisão e uso inteligente da magia tornaram esta vila muito mais forte. Vaughan também liderou o ataque nesta batalha, então
Panamera pensa em como conheceu muitas pessoas em sua jornada, mas não consegue pensar em ninguém como Vaughn. Ela nasceu numa longa linhagem de cavaleiros na capital real, mas se destacou de verdade quando sua aptidão para magia se tornou. Ela foi rapidamente entregue ao país, que oferecia o melhor retorno por ela, e seu treinamento exaustivo começou. O treinamento dela foi tão duro que a fez querer desistir de tudo, mas ela nunca se rendeu. Ela até sacrificou o sono para estudar em sua busca para se tornar comandante de esquadrão. Eventualmente, ela alcançou seu objetivo com apenas 16 anos. Depois disso, ela lutou em várias batalhas e ganhou glória suficiente para ser feita nobre. O imperador dela ficou muito satisfeito com o desempenho, então depois de 6 anos, ela recebeu o título de viscondessa. Um dia, o conde Ferdinando revelou seu plano de casar Arte com o senhor de alguma terra. Ele trouxe a filha, e foi aí que Panamera conheceu Arte pela primeira vez. Arte estava super nervosa com o casamento, então Panamera garantiu que ela rejeitaria o cara se ele não fosse uma boa. Arte ainda se sentia péssima porque percebia que estava sendo forçada a sair do castelo. Ela se sentia indesejada, mas Panamera a confortou. Ela apontou que todos os irmãos dela eram casados, então Arte era a única que. Panamera sentiu muita ansiedade quando saiu de casa, então conseguia se identificar com Arte. Ela percebe agora que toda aquela preocupação foi em vão. Depois de conhecer Vaughn, a Arte, antes tímida, ficou mais confiante. É tudo graças a Vaughn. Então Panamera diz que conhecer alguém como ele é um sopro de ar fresco. Panamera tomou sua decisão. Então anuncia que quer fazer uma aliança. Ela percebe que Vaughn não recebeu ajuda do pai, então garante que se ele se aliar a ela, ela dará todo o apoio necessário. Ela vai ajudar a proteger a vila, e Vaughn não terá que se preocupar com os cavaleiros de Ferdinando. Vaughn fica surpreso de primeira, mas essa é uma ótima oferta. Vai transformar inimigos em aliados e vai ajudá-los financeiramente. Panamera aponta que Vaughn aprimorou esta vila em tão pouco tempo, então ele devia mirar ainda mais. Se ele firmar uma aliança com ela, os nobres do reino logo saberão que Vaughn é seu amigo jurado. Vaughn pensa em como foi completamente cortado pelo pai, então essa é uma grande oportunidade que ele talvez nunca. Vaughn não quer desperdiçar, então aceita a oferta da Panamera. Obrigado por assistir ao meu resumo. Não se esqueça de curtir o vídeo.